turma, tudo bem, pessoal? Eu estou gravando esse vídeo para a gente corrigir a atividade que postei a semana passada. Quando você acessá-lo, você tem em mãos o caderno, um lápis, para você fazer as anotações que você achar pertinente. Porque ao passo que você está corrigindo comigo, você já está compreendendo mais esse conteúdo. Então, a primeira questão, nós vamos marcar a alternativa em que não foi usado o sentido figurado. O que é sentido figurado? Sentido figurado é a expressão que você usa em uma linguagem poética, uma linguagem abstrata, uma linguagem que não é no sentido literal, claro e objetivo. Então, quando eu digo linguagem conotativa, eu estou usando o sentido figurado. Então, sentido figurado é a mesma coisa de linguagem conotativa, certo? Então, a letra A diz, eu não vou ler todas as alternativas para a gente já rápido. Vou ler só a letra A nessa questão. O vento acariciava meus cabelos. Por que a letra A está errada para o que está pedindo? Porque a palavra acariciava, quem é que acaricia? Ou um animal, né, o gado, o cachorro, ou uma mãe com o filho, um namorado, mas não, o vento não acaricia. Então, essa linguagem é utilizada para tornar uma expressão poética, né, uma expressão mais interessante, né, mais adocicada, digamos assim. Mas não é o sentido literal. Portanto, a letra A está errada. A questão certa é a letra E. Por quê? Porque não existe arrudeio, não existe linguagem de várias interpretações. A linguagem é direta, sem arrudeio. Então, a letra que eu quero é a letra E. A segunda questão, ele pede aí, eu até peço desculpa, eu coloquei a alternativa, mas são mais de uma alternativa que está correta, que tem a linguagem conotativa, ou seja, sentido figurado. Então, eu digo assim, a indisciplina é uma pedra nos sapatos dos professores. Eu quero dizer que a indisciplina é um problema na vida dos professores. Então, essa letra A está no sentido conotativo. Então, eu vou marcar a letra A. Veja, outras pessoas podem até interpretar diferente. Então, por que isso é possível? Porque na linguagem conotativa existe mais de uma interpretação. A letra B diz, o menino tropeçou na pedra e caiu. Eu não usei uma linguagem interpretativa de várias formas de entender. Então, a letra B não está certa. A letra C diz, a Malévola fez papel de cobra venenosa. Eu quis dizer que Malévola foi uma personagem com instinto ruim, maldoso, né? Então, a letra C eu vou marcar, porque está no sentido conotativo. A letra D diz, algumas cobras perigosas podem matar as pessoas. Sentido real, não marca. Meus amigos são pérola. Marco. Por que marco? Porque os amigos, eu quero dizer que os amigos são pessoas importantes, valiosas, mas não é no seu sentido literal, né? Então, por isso que ela é conotativa. Então, vou marcar na letra E. E a letra F não, porque ele fala lá no seu sentido literal. Vamos retomar? As questões certas são alternativa A, alternativa C e alternativa E. Vamos para a terceira. Indica a alternativa em que a frase foi construída através da linguagem chamada comparação. Gente, a comparação é quando você utiliza os elementos que comparam, certo? Existe uma semelhança entre esses elementos e eu vou usar a comparação entre eles. Por exemplo, abacaxi é doce feito igual a mel. Então, qual é a comparação aí? Abacaxi doce igual a mel. Então, para ser uma comparação, é preciso ter esses elementos. Os elementos que comparam, né? E esses termos, igual, ou semelhante, ou tal qual, ou como. Esses são os elementos que eu utilizo para fazer a comparação. Portanto, a questão certa é a letra B, porque ele diz, seu sorriso é como o sol em dia de chuva. Então, eu fiz a comparação usando é como, certo? Vamos para a quarta. Assinala a única alternativa que tem catacrese. Gente, o que é catacrese? Nota aí no caderninho de vocês. Catacrese é quando a gente utiliza termos para denominar objetos que não têm uma denominação específica. Por exemplo,
asa da xícara, braço do sofá, perna da mesa, bico do bule. São as expressões que a gente utiliza porque não tem um nome certo para esses elementos. Então, eu uso a catacrese. Mas ela já ficou tão comum na nossa linguagem que a gente nem acha estranho. Então, a questão certa, em direto ao ponto, é a letra E. Você vai precisar de 2 cabeças de alho. Então, é uma expressão que eu uso para denominar, mas não é o seu termo literal, mas eu uso porque não tem outra classificação, não tem outra denominação. Quinta questão, eu vou marcar a única que possui figura de linguagem conhecida como metáfora. A metáfora também é uma comparação, só que, diferente da comparação, ela não usa os elementos que eu citei, igual, como, semelhante, tal qual. Esses elementos eu uso na comparação. Na metáfora, eu não uso, eu vou direto. Portanto, a letra certa é a letra B. Sua pele é um pêssego. Existe aí, implícito, né? A ideia de que a pele é macia, é suave, né? É delicada. Está implícito, ou seja, está subentendido. Mas, para a metáfora, é assim mesmo. Você usa essa comparação subentendida. Então, vamos para outra questão. Esse poema, antes da gente chegar na questão, eu quero deixar claro que esse poema eu dividi aqui para facilitar o tamanho da letra. Mas aqui nós temos um poema numa estrofe só, certo, pessoal? É uma estrofe só, não são 2. Eu dividi aqui para facilitar, mas é uma estrofe só. Eu dividi a estrofe. E aproveito e digo para vocês, o que é a estrofe? Essa junção de versos. Cada linha dessa é um verso. Quando eu junto vários versos, eu formo a estrofe, certo? Então, a questão 6, ele pergunta quais são as questões certas em relação à interpretação desse texto. O poema é composto por 12 estrofes? Não. Ele é composto por uma estrofe e 12 versos? Sim, essa seria a questão certa. Uma das, né? A alternativa certa. A letra C pergunta, fala sobre o amor da mãe para o filho? Não nesse poema. A letra D diz, fala sobre o amor do filho para a mãe? Correto. Então, marca aí a letra B e a letra D. A 7ª questão, eles pedem que você diga quais são as rimas do poema. As rimas são as palavras que têm a mesma musicalidade, certo? Que as palavras têm um som semelhante, certo? Então, nós temos avião, gavião, trovão, leão, gato, grão e mão. É o mesmo som. No poema seguinte, nós temos o poema Namoro Desmanchado. Para a gente não demorar, nós vamos direto para a questão. Ele pergunta, podemos afirmar que o texto é um poema? Por quê? Sim, porque apresenta a estrutura desse gênero, que é com rima, estrofes e versos. A 9ª questão, ele pergunta, a pessoa que fala no poema está vivendo um problema que deixa angustiado por quê? Vou direto ao ponto. Porque ele prefere jogar bola com os amigos a ficar de mão dadas com a namorada. E a 10ª questão esse poema foi um aluno que escreveu, eu achei tão romântico, tão interessante. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó. Eu pedi na questão que vocês escrevessem mais uma estrofe e eu tive uma como exemplo aqui. Mas eu prefiro não ficar porque ainda sou muito novo. Então, decidi estudar e brincar para não reprovar de novo. Então, essa estrofe é bem pertinente com o que o poema dizia, né? Não fugiu da ideia, é coerente. Então, eu achei bem interessante. Mas lembrando que deve ser feita assim, em forma de estrofes. Então, pessoal, é isso. E até a próxima aula. Espero que gostem.